Então, a chave linguística do Novo Testamento é uma ferramenta de estudo da editora Vida Nova. Eu coloquei aí, né? Tá aí, ó, Vida Nova. Chama-se Chave Linguística do Novo Testamento. E lá vai pelo texto. Por exemplo, começa em Mateus e termina em Apocalipse. Então, você vai pelo livro mesmo. Mateus, aí tem o capítulo, tem o versículo, está tudo marcadinho. E lá eles vão falando tudo, igual eu exemplifiquei agora. Como é que você ia saber que enchei-vos do Espírito significa deixa o Espírito Santo controlar sua vida, dirigir sua vida? Porque esse é o significado. Ele pode ser resistido, sabia? O Espírito Santo pode ser resistido. Ele não vai empurrar, não vai quebrar a porta. Se você abrir, se você permitir, ele vai guiar você, vai te orientar, vai te consolar, vai te ensinar. Não tem filho da gente que é cabeçudo? Você fala. Às vezes nós também somos assim, em relação a Deus. Irmãos, se a gente aprender a ouvir o Senhor, nunca vamos errar, nenhuma vez. Nenhuma vez. Porque Ele quer nos instruir, nos orientar, mas tem que orar. Tem que orar e tem que ouvir a voz dEle. Isso é sério. Aqui diz assim, ó, aquele que quebrar o menor mandamento será o menor no reino de Deus, do céu. A Bíblia de Estudo NA traz a seguinte nota de rodapé desse texto. Desrespeitar ainda que dos menores. Jesus exige comprometimento tanto para com os mandamentos menores como para os maiores mandamentos. E ainda condena aqueles que confundem os dois. Todo o Antigo Testamento é a expressão da vontade de Deus. Mas agora deve ser ensinado de acordo com a interpretação de Jesus quanto à sua intenção e significado. É o que ele diz aqui. Mas o maior problema está em, além de não cumprir, ainda ensinar outros a fazerem o mesmo. Havia leis menos pesadas, como, por exemplo, sonegar o dízimo, e talvez esteja em vista aqui. Seja como for, nosso Senhor desaprova quem faz errado e ensina outros a fazerem o mesmo. Vou citar um exemplo para vocês de como isso pode acontecer. Um pastor que é presbítero foi convidado para ser pastor da igreja. Isso aconteceu em outro país, não vou citar o nome. O que acontece? O pastor que fundou a igreja encerrou o tempo dele, e é bom quando a pessoa descobre que o tempo dela encerrou. Disse, olha, eu não tenho mais, meu coração não está mais aqui, e eu tenho que voltar para o Brasil. Deus está mandando eu voltar. Aí foi indicado um presbítero muito íntegro, presbítero abençoado, para substituí-lo. Esse presbítero procura, então, a convenção daquele país, e a convenção daquele país ia, então, fazer a ordenação dele. Mas antes de fazer a ordenação, tem que seguir uma série de itens, de orientações, tudo direitinho. E aí ele mandou uma mensagem para mim, porque lá está assim, você é batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas? Aí ele não é. Aí ele falou para mim, o que o senhor acha? Eu disse, olha, sua convenção está certa. Porque se eles consagrar você, você vai ser um pastor que não fala em línguas. E você vai ser um pastor que não vai ensinar sobre o dom de línguas. Porque você não fala. E se você é um pentecostal, que não ora em línguas, que não tem o dom de línguas, que não foi batizado com o Espírito Santo, você é um falso pentecostal. Ele disse, pastor, tu foi seco demais, cara, tu falou muito rápido. Ele disse, eu creio. Eu disse, aleluia, se você crê, tá bom. Então começa a buscar. Meus irmãos, mas o que eu disse para ele, obrigado, pastor, é a pura verdade. O que acontece quando uma pessoa vai para uma igreja que o pastor divorciou sem razão bíblica e casou de novo? Porque existe razão bíblica para divórcio. Claro. 2 razões, na verdade 3. 3. Primeira e mais forte de todas, Mateus 19, versículo 6, que é em caso de infidelidade. E só a pessoa traída tem
o direito de casar-se novamente. Porque eu pesquisei, estudei, perguntei para outros cabeções e nenhum botou a mão no fogo com relação à parte que traiu. Porque a Bíblia não diz. Tem coisas que a Bíblia não diz, irmãos, e a gente não sabe o que vai fazer. Por exemplo, a Bíblia não fala sobre salvação de criança. A Bíblia fala que a salvação é para quem crer em Jesus, para quem professar Jesus. Mas criança não tem como professar, não tem como, ela não tem como fazer profissão de fé. Porque ela não tem entendimento das coisas. Então, como se avalia um caso como esse? Aí está, bem explicadinho ali no livro, depois vocês vão ver lá. Bem, meus irmãos, eu disse para ele, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, você acredita. Mas o que acontece com uma pessoa que se divorciou, e está acontecendo muito hoje, da pessoa se divorciar sem motivo bíblico, porque ali é em caso de adultério. Qual o segundo caso? Quando uma pessoa é abandonada por um cônjuge que não é cristão. Aí a gente tem que analisar a vida, porque uma pessoa que batizou, está na igreja, ela pode até não ser convertida, sabia disso? Já aconteceu vários casos. Aí a pessoa está na igreja, mas não é convertida, está ali por uma razão, a razão às vezes é arrumar um casamento, porque eu mesmo, quando era solteiro, eu tinha admiração pelas moças da igreja. Eu não era crente, era católico, mas eu dizia para meus amigos, eu vou casar com uma dessas aí, ó, as irmãs indo para a igreja. E eu não sabia que elas não podiam casar com mala como eu, um incircunciso, um filisteu, né? Eu não sabia dessa parte. E eu só achava elas muito interessantes, bem recatadas, né? E aí, uma vez, eu fui convidado para ir num culto de juventude, não era crente, e eu perguntei para o rapaz, mas tem umas moças bonitas lá na sua igreja? Eles, tem, mas tem Jesus também, né? As moças que é a isca, as moças são a isca. Aí lá vai eu, ó, parecendo um carcará, um urubu, curando uma carniça. Não achei nenhuma, aleluia. Mas aí Jesus me encontrou primeiro, né, irmãos? Aí Jesus me salvou, e depois que ele me salvou, aí tinha uma mocinha tão lindinha lá, irmãos. As bochechinhas vermelhinhas, bem quietinha. E eu, bem falante, o contrário, né? Olha ela ali. Só faz 40 anos. Glória a Deus, né? Quando eu fui levantar a mão para aceitar Jesus, ela estava pendurada, irmãos. Brincadeira. Aquele tempo era mais difícil, as moças eram mais recatadas, em 1980, por aí. A igreja era mais, tinha uma doutrina, né, pastor? Bem, meus irmãos, então, essa é a segunda, quando uma pessoa é casada com alguém que não é crente, e a pessoa que não é crente decide ir embora, ele está livre. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12, 13, 14 e 15. E a terceira é quando uma pessoa que são da igreja, mas não querem mais viver junto, não suportam um ao outro, aí separam. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Só que nesse caso não tem permissão de novo casamento. Tem permissão de restaurar, né? De reconciliar e casar de novo, o mesmo. Uma vez, quando eu era pastor de igreja, um irmão chegou para mim e disse, pastor, eu vim aqui falar para o senhor que eu estou me divorciando da minha mulher. Não suporto mais aquela mulher. Eu disse, sério? Ele disse, é. Ele disse, então, a partir de hoje, você esqueça sexo na sua vida. Sexo acabou para você. Zerou. Você vai ser eunuco. Vai servir a Deus como eunuco. Zerou, acabou. Sexo, já era. Ele disse, pastor, nós temos que lutar pela família. Tá uma peleja na família, né? Eu digo, tem mesmo, tem que lutar, rapaz. Luta pela família, seu sem vergonha. Mas tem que falar sério, gente. É ou não é? Agora, se você vai para uma igreja que o pastor não ele fez errado, ele não vai falar nada sobre isso. Vai deixar correr solto. Uma vez eu fui ministrar no interior, numa cidade aí, numa outra denominação, e no encontro de casais.
Até o irmão falou sobre encontro de casais, também está tudo parado. Nenhuma igreja, não chama ninguém, todo mundo parado, orando, pedindo a Deus para acabar essa pandemia horrorosa em nome de Jesus. E aí eu ministrei naquela igreja, foi uma benção. Quando terminou, na hora do almoço, o pastor me chamou lá no gabinete pastoral. Aí nós entramos, e aí, pensa num homem chorando. Fechou a porta e começou a chorar. Eu disse, que foi, rapaz? Ele disse, pastor, eu sou uma vergonha. Aí, porque a minha vida financeira, pastor, o senhor falou sobre as finanças. Eu não sou dizimista e minha vida financeira está um buraco do fim do mundo. Eu estou cheio de dívida. E aí pediu perdão, chorou. Eu vou entregar a igreja. Eu disse, vai entregar a igreja coisa nenhuma. Você vai tomar vergonha na sua cara. Falei sério. Você vai pedir perdão a Deus aqui, eu vou orar por você. Aqui passou. Daqui para frente, meu filho, comece a dizimar. Faça isso daqui para frente. Ah, mas eu digo, não, o que vier na sua mão, você separa. Não interessa as dívidas que você tem. Ganhou 50, separa 5. Daqui para frente. E aí fiz ele tomar um compromisso com Deus, porque tem gente que não quer assumir compromisso. Aí ele assumiu o compromisso, nós oramos, aí ele deu uma respirada funda, assim, ó. Sabe quando a pessoa sente aquele alívio? Perdoou, vai. Então eu falei, agora toca o barco, meu filho, toca daqui para frente. Por quê? Porque uma pessoa que está assim, irmãos, ele não tem estímulo para falar sobre o assunto. E nós temos que ser generosos. O dízimo é só o piso das nossas contribuições, não é o teto. Então, você precisa ser uma pessoa generosa. E toda pessoa generosa sempre vai crescer. Então, esse é o espírito da coisa. Jesus está dizendo, você não está praticando, por isso você não vai ensinar o que a Bíblia está falando. Aí ele vai puxar a tua orelha. Segundo ponto, observar a lei e ensiná-la aos outros. Na sequência, o Senhor Jesus completa com o seguinte argumento: aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Meus irmãos, tem até um texto lá em Daniel capítulo 12, que fala sobre aquelas pessoas que vão brilhar. Você lembra desse texto? Qual é o texto? Deus mostrou para mim que aquilo ali é para as pessoas que ensinam a palavra. Ele vai, como se diz? Vai nos exaltar, irmãos. Daniel capítulo 12, vê se você encontra aí o texto. Eu ia separar esse texto, mas acabei esquecendo. Mas se você lembrar aí, todo mundo vai marcar na Bíblia. 3? Olha que lindo, o irmão já achou. O rapaz da mídia é mais rápido que eu, aí, ó. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Ó, isso é você, hein? Aleluia. Então, depois você pega esse texto e vai estudar ele. Tá? É Daniel 12, 3. Ele está falando das pessoas que leem a Escritura, aprendem a palavra e conduzem outros, e ensinam outros. A promessa que Deus tem para os mestres que são fiéis. Então tá. Na sequência, o Senhor Jesus completa com o seguinte argumento: aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. A versão Arque traduziu como os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Mas vamos ver como as outras versões modernas verteram esse texto. Mas aqueles que ensinam as leis de Deus e as praticam serão grandes no reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Então, a maioria das versões preferiu os verbos obedecer e ensinar. Por isso que é interessante você conhecer as versões. Mas o próprio site da Sociedade Bíblica do Brasil tem as versões todas juntas. Você abre lá e aí ele dá a opção para você ver as mais antigas e as mais modernas também.
As mais antigas, TB, tradução brasileira. Essa é uma bem antiga. Tá? E tem as novas também, tem uma nova lá, bem interessante, uma tradução inglesa. Vocês vão vendo. Eles preferiram, então, o verbo obedecer e ensinar. Cremos que esse seja o maior desafio dos bons professores. Quando a Bíblia garante, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará, está dizendo que ensinar no caminho é diferente de o caminho. Porque no tem o sentido de como eu faço, siga meu exemplo. Ensinar apenas o caminho não garante que o aluno irá praticá-lo. Mas se ele vir seu professor, sua professora, fazendo o que ensina, será mais fácil entender e praticar o que está sendo ensinado. Meus irmãos, eu já cansei de ver pessoas levantando oferta e não dando a sua. Irmãos, nós vamos ler aqui na palavra, aí sempre vai no mesmo texto. Qual é o texto? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Pô, cara, tem tantos textos na Bíblia, você só vai no mesmo. Tudo Maria vai com as outras. Ah, então, porque Deus ama quem dá com alegria. E qual é o contrário? Deus odeia quem dá com mesquinharia, com tristeza. Ah, eu ia comprar um ovo, mas tudo bem. Está faltando as coisas em casa, mas é para ajudar a obra, né? Deus odeia isso. Então, olha só, a pessoa que vai levantar a oferta, ela mesmo não leva a oferta. Então, meus irmãos, esse é ensinar por meio do exemplo. Ensinar por meio do fazer. É assim que tem que ser, sabe? Por exemplo, você gosta que as pessoas sejam gentis com você? Então, seja gentil. A coisa mais difícil do mundo é ver uma mulher ser gentia com outros no trânsito. Toda mulher quer que dê passagem a ela. Toda. Nunca dá passagem a ninguém. Sabe? Todo mundo tem que fazer cruzamento, todo mundo tem que sair da garagem, mas tem gente que parece que não tem, não, porque não tem paciência. Então, eu costumo dizer, vai partir de você, sempre tem que partir de você. Né? Por que a Bíblia diz que Barnabé era um homem bom? Porque ele praticava atos de bondade. É isso. Você é gentil quando pratica atos de gentileza. Sabe? Você é manso quando controla a ira. Você é humilde quando reconhece suas limitações e suas fraquezas. Então, gente, é assim que a gente vai ensinar as pessoas. Por meio do seu exemplo, da sua vida. Então, às vezes, você fala, mas as pessoas não conseguem entender. Porque você não pratica. Bem, na parte de trás, não sei se deu. Já está chegando a hora. Olha que passou rápido, irmãos. Barbaridade, tchê. Na verdade, quem não vive o que ensina ou prega é um mau exemplo e, com o tempo, será condenado pela vida, será condenado pelo próprio Jesus. Porque esse é o procedimento dos falsos mestres. Quem deseja agradar a Deus deve se esforçar em viver o que ensina para os outros. Principalmente porque Cristo diz que será considerado grande no reino dos céus. Isso era o que fazia Jesus, e não os religiosos de sua época. Por isso Mateus escreveu como o povo reagia ao seu ensino. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Portanto, vamos perseguir ser esse alvo de observar, de cumprir, de obedecer toda a vontade de Deus. Sobretudo quando assumirmos uma classe de EBD ou de pequenos grupos de estudo da Bíblia. É mais fácil dizer aos outros o que fazer quando nós mesmos já estamos fazendo. Caso contrário, nossas palavras ou explicações perderão completamente seu peso ou valor, porque as nossas ações falam mais alto, muito mais alto, que as nossas palavras. Amém, queridos? Lembra que eu comecei falando para vocês aqui, qual foi o primeiro texto que nós lemos?
Ah, 2 Timóteo, capítulo 3. Lembra tem aparência de piedade, mas nega-lhe o poder. Ô, irmãos, eu vou parar por aqui, mas eu vou só mostrar para vocês o estudo, só mostrar, tá? Para vocês lerem depois com muita atenção, porque esse estudo aqui também tem bastante. Esse aqui, ó, é o da página 5. É coração disposto para ensinar. Tá? Isso aqui fala da vida de um grande mestre do Antigo Testamento, um sacerdote, um grande mestre, Esdras. Esdras foi um grande mestre. E aqui tem um segredo, ó, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Ó, coração disposto para cumprir. Ó, então ele vai buscar para cumprir e para ensinar em Israel. É uma coisa levando a outra. Então eu queria que vocês depois em casa observassem esses 3 princípios. Tá certo? Aí vocês vão ver que coisa muito interessante o Senhor vai ensinar para vocês nesse texto aqui. Eu queria dar oportunidade, pastor, se me permite, para alguém fazer alguma pergunta, porque já estamos no tempo, mas pode fazer uma pergunta, tá? A pergunta é, que hora termina? É agora. Mas você pode perguntar, é grátis. A pergunta é, pode comprar no Pix? Pode. Porque, irmão, chegou uma hora que eu não estava mais conseguindo vender, porque todo mundo falava, tem maquininha? Eu digo, não. Aí eu comprei a maquininha. E agora eles não querem usar mais não, é tudo Pix. Só se for o crédito, aí usa a maquininha, mas tudo bem. Logo, logo essa maquininha vai para o brejo. Por quê? Porque isso aí está funilando, ó. Diga, ai. O que quer dizer isso? Que nós estamos chegando no tempo do fim. Que o dinheiro vai sumir. Que vai ser todo digital. É o controle total. Estou rindo para não chorar, mas tudo bem. Alguma pergunta? Quê? Que é isso? Eu não entendi. Não entendi. É a menor partícula do texto. Oh, boa, boa. É a da hermenêutica. A hermenêutica é métodos de estudo e hermenêutica bíblica. Esse é que vai falar da exegese. Mas aí você foi fundo, hein, cara? Você é bacharel, hein? Você está mais para cardeal, né? Não vai precisar da apostila, não. Mais alguém? Não, não fala todas, não. Essa aí eu sei que vai fazer. Né? Você está mais adiantado que eu, mas essa parte eu não cheguei, não. Mas tem bastante coisa, ajuda muito na hora de fazer. Principalmente aquela que eu falo sobre, porque na apostila de hermenêutica eu também falo um pouquinho da pregação expositiva. Porque qual o objetivo da exegese? Porque a hermenêutica e a exegese é para auxiliar o pregador, o expositor. Para fazer uma boa exposição, ele tem que fazer uma boa interpretação. Está correto, irmão? Lá a pergunta? Então, vamos orar? Eu quero que você fique de pé, porque eu vou orar por você, abençoar você, e você depois abençoa eu também, tá? Eu vou orar para Deus te dar muita graça, muita sabedoria. Amém? Quero que você estenda as mãos assim, ó. É só uma figura, tá? Porque uma vez eu tive uma visão, eu tive poucas visões, pouquíssimas. Mas uma dessas foi assim, eu estava orando com os olhos fechados, quando, de repente, a minha atenção se voltou para baixo, para a mão, mas os olhos estavam fechados. E as minhas mãos cresceram, parecia 2 raquetes. Aí eu disse, Senhor, o que está havendo com a minha mão? Ele disse, eu estou te capacitando para uma obra. Não é interessante? Eu falei, olha, e eu nem tinha noção, irmãos, porque com a mão que você escreve, ó. Escreve, ó. As coisas que passam pelos dedos, as ideias que passam pelos dedos, se desenrolam. Então eu vou orar a Deus para Ele conceder capacitação a vocês. Senhor, nesse momento nós te louvamos e te adoramos por esse tempo que passamos aqui estudando a Bíblia, pensando a respeito da Bíblia. Ó Deus, o meu conselho para os meus irmãos que estão aqui
é que eles sejam submissos ao teu Espírito, submissos à tua palavra. E fale e ensine exatamente aquilo que a tua palavra ensina, nada mais, nada menos. E eu quero abençoar todos eles, e as mãos estendidas, uma é para receber e a outra é para dar. Eu quero pedir que o Senhor, ó Deus, capacite cada dia mais os teus filhos, com essa palavra da sabedoria, com essa palavra, Senhor Deus, que o teu Espírito libera na compreensão das Escrituras, e também na facilidade para passar essa compreensão e ensinar outros. Guarda os teus filhos de serem hipócritas, de ensinar aquilo que eles não vivem, que eles não creem. Guarda os teus filhos, Senhor, e continua revelando a tua palavra. Deus, continua abençoando o pastor Éder, que tem a responsabilidade de cuidar dessa área tão importante na igreja, que é a área do discipulado, que é a área da construção do caráter de Jesus. Porque uma pessoa que é salva não fica parado na porta, mas ela precisa dos mestres para desenvolver, para crescer, para se alimentar de coisas sólidas. Então, Senhor Deus, abençoa teu filho, ajuda o teu servo, Pai amado. Eu peço em nome de Cristo e também todos os demais irmãos e irmãs que estão ligados ao Ministério do Ensino na nossa região aqui de Jundiaí. É a minha oração no nome precioso de Jesus e para a glória de Deus. Amém.